E aí galera, tudo bem? Meu nome é Juliana Pérez, eu sou médica cardiologista. Hoje eu tô vindo aqui pra gente conversar um pouco sobre coronavírus e o coração. Uma das dúvidas mais frequentes que tem surgido pra mim aqui no Insta é sobre esse assunto, né? Já que as doenças cardiovasculares são um importante fator de risco aí para a gravidade da doença, né? E então, o que acontece? A gente já sabe de outras infecções que o coração é um órgão muito importante quando a gente tem uma infecção, né? Porque ele vai ter que funcionar mais e muitas vezes ele também é prejudicado numa infecção, tá? Infecções virais podem atingir o coração e causar uma inflamação no músculo do coração que se chama a miocardite. Além disso, qualquer infecção pode descompensar arritmias, né? E quando a gente tem um coração debilitado e fraco, ele não consegue aumentar a demanda que seria necessária num quadro de infecção, né? E aí às vezes ele se enfraquece mais ainda. Por isso, esse é um dos motivos, né, que as doenças cardiovasculares fazem parte do grupo de risco para a maior gravidade das infecções. Tá? Duas coisas que eu gostaria de pontuar, que são bem importantes, é que a idade acima das doenças é o fator mais importante, tá? Então, o principal grupo de risco são os idosos e depois vem as doenças, né? E outra coisa que ainda tem muita gente com dúvida é em relação às medicações que mais no início de toda essa questão se levantou uma hipótese, né, para tentar achar um mecanismo do porquê que essas doenças estavam relacionadas com a gravidade e se relacionou também a algumas medicações muito usadas na cardiologia para tratamento de hipertensão, de insuficiência cardíaca e também de infarto. Mas a gente não tem nenhuma evidência clara disso, né, evidência científica. Foi uma hipótese levantada e a gente sabe que essas medicações são muito importantes para os pacientes que têm doença cardíaca. Elas comprovadamente em vários estudos reduziram a mortalidade cardiovascular, né? Então não está orientado a suspender nenhuma medicação, tá? Em casos muito individualizados, né? Pode se avaliar, mas isso vai ser muito caso a caso. A princípio não tem nenhuma orientação de se suspender as medicações, tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que ser do grupo de risco não aumenta o teu risco de pegar a infecção, aumenta o risco de gravidade, tá? De ter uma infecção mais grave. Então, o mais importante, né, antes de entrar em pânico por ser do grupo de risco, de ficar extremamente ansioso, nervoso, é ter calma e estar atento às medidas de prevenção, né? Distanciamento social, as medidas de higiene, né? Isso é o mais importante nesse momento, tá? E se vier a acontecer de desenvolver algum sintoma, ficar muito atento aos sintomas de alarme, né? Que é a falta de ar e a febre persistente por mais de 24 a 48 horas, tá? Então, esses são os pontos mais importantes em relação às alterações cardíacas e o coronavírus, tá? A gente sabe, já tem relatado, né? Então, arritmias, a miocardite, que é essa inflamação no músculo do coração, infarto e também uma perda da função do coração, levando a um choque, que a gente chama, tá? E
essas são as alterações que o coração pode sofrer por causa do vírus. Então, quem já tem uma doença, né, tem uma propensão maior a ter isso e por isso ter uma doença mais grave, tá? Eu acho que era isso que eu teria para falar. Qualquer coisa deixem dúvidas, tá bem? E tamo junto, pessoal. Não fiquem tão ansiosos assim por serem do grupo de risco, mas tentem sim manter as medidas de prevenção, que isso é o mais importante, tá bom? Fiquem em casa, tá bom? Beijão.